Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Todos me vendo bem, me ouvindo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar rapidamente um pouquinho, rapidamente nem tão rápido assim, né? Vou contar um pouquinho da minha história, já que vocês pediram tanto, sobre a minha mudança de hábitos, sobre a minha adaptação, como é que foi e tudo mais. Gente, muitos de vocês vieram me perguntar, me pedir, né? Eu até não sei se foi um comentário, e daí eu perguntei, querem que eu conte mesmo como é que foi minha adaptação? E muita gente falou que sim. Oi, Felipe, tudo bem? E muita gente respondeu que sim na caixinha de perguntas e eu prometi que eu faria uma live sobre o assunto, né? Contaria um pouquinho sobre a minha história, minha mudança de hábitos, tá? Gente, eu não sei aonde que eu aprendi isso, tá? Mas desde a minha infância, não sei se foi com meu pai, não sei se foi com meu avô, não sei com quem que foi, mas eu não vou conseguir contar toda a minha história, não. O Felipe falou, conta tudo. Não vou, não sei se vou conseguir contar tudo, tá? Só vou contar essa parte aí da adaptação da alimentação. Mas, gente, eu não sei se em qual parte da minha vida que eu aprendi que a gente deve começar devagar qualquer coisa, tá? É que nem se você vai fazer uma musculação, se você vai começar a treinar, o seu treinador te diz para começar devagar e tu já tá querendo fazer o quê? Tudo, né? Muitas vezes. Por quê? Porque a gente precisa realmente começar devagar, pega menos peso, às vezes faz só a medida corretiva do movimento, até aprender a mecânica mesmo, né, a biomecânica, até que esteja executando bem, para então ir incorporando força, para que você vá trabalhando esses músculos. E aos poucos esses músculos passam a te dar suporte para que tu consigas trabalhar melhor outros músculos e assim ir modelando o seu corpo. Quem é educador físico provavelmente vai concordar comigo nesse sentido, né? Eu acredito. Pelo menos foi a forma como eu aprendi, não sei com quem, não sei como foi. Mas sempre tudo na vida eu fiz de maneira assim muito adaptativa, tá? Então eu sou o tipo de pessoa que funciona melhor no modo adaptativo do que no modo vamos cortar tudo, sabe? Vamos mudar tudo ou vamos fazer tudo dando o melhor de mim 100%, eu vou já sair do zero e querer fazer o 99% da melhor maneira possível, tá? Então, assim, na minha realidade, do meu ponto de vista, a gente vai aprendendo e desenvolvendo, tá? Então, gente, a minha mudança de hábitos foi uma construção. E nunca deu certo quando eu tentava esse negócio de uma hora eu tô fazendo e uma hora eu não tô fazendo nada. Nunca. Então, ao longo de toda a minha adolescência, eu tinha muito interesse por dietas e tudo mais, especialmente porque na minha infância eu era uma criança muito magra, tá? Comia pouquíssimo, 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 eu era muito magra. E a partir de um momento comecei a praticar muito esporte na escola, né? E ainda assim, eu comia muito e continuava sendo muito magra. Então ali, até os meus 5 anos eu era muito, muito, muito magrinha. Até os meus 1 ano e meio eu era uma criança bem rechonchuda, tá? Nasci com quase 4 quilos, sendo esse tipo de gente que sou. E aí, bom, passou esse período, comecei a praticar muito esporte, fazia atletismo, queria tanto engrenar nisso, né? Eu via meu futuro sendo uma atleta, queria ser uma atleta de atletismo, queria muito, assim, ser esse tipo de pessoa. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Porém, depois do período menstrual foi quando eu realmente comecei a engordar. E aí comecei a cursar nutrição, certo? Já tendo sido diagnosticada com pré-diabetes, diagnosticada via laboratorial e depois confirmado junto com o médico. Via laboratorial que eu falo é que eu fiz 2 vezes o exame e ele deu o mesmo resultado, né? A mesma comprovação. Então, tendo eu ali a pré-diabetes, sendo uma adolescente, o que eu fiz? Cuidei da minha dieta? Não. Mais pra frente isso começou a ser importante pra mim, né? Por quê? Porque começou a alterar a minha forma física. E vocês viram já algumas fotos, eu já postei. Quem nunca viu, não sabe do que eu tô falando, eu nunca fui obesa, tá? Mas eu já tive... Nem dentro do IMC eu tinha sobrepeso, pra falar... Eu acho que, pra falar a verdade, não tinha. Mas eu nunca fui obesa, só que eu já fui bem mais cheinha. E aí vocês podem me dizer assim, ah, Julie, mas poxa, olhando aquela tua foto, corram ali depois do feed do meu Insta, vocês vão ver que eu era, sim, mais cheinha. Eu era rechonchuda, eu era realmente fofa, em todos os sentidos. E
Eu nunca me esqueço de uma frase que a minha avó, que era obesa mórbida, diabética tipo 2, me falou um dia. Tava lá, ela debruçada na janela. Meu pai tava me levando pra alguma coisa, pra algum lugar. E a gente tava pra entrar no carro, ela falou: Ó, Julie, teu quadril tá quase o tamanho do teu pai. E vocês sabem que vó é assim, né? Delicada, feito coice de mula. Pelo menos a minha era. Tadinha, vó. Mas é verdade. E ela pegou e falou isso e eu fiquei, cara, é verdade, realmente, né? Daí eu pensei, poxa, mas minhas tias são tudo cheinha, por que que eu seria diferente? É da minha genética. E eu já estava cursando nutrição, tá? Daí eu falei, não, eu preciso realmente mudar minha alimentação, porque nada dá certo. E aí, né, bem, comecei a fazer toda essa mudança de hábitos, né? Comecei a cuidar da minha dieta, fazia dieta, comia mais integrais, fui fazer os exames, nada mudou. Nada. Nada. Meu corpo mudava. Eu ficava um pouquinho mais magrinha na barriga, mas não perdia a gordurinha ali, sabe, da bordinha do catupiry? Aquela ali que é essencial, que é um dos nossos principais depósitos de gordura reserva, certo? É onde principalmente o nosso corpo guarda gordura para estoques futuros. Para estoques futuros não, para uma necessidades futuras. Então ali não mudava, mas eu ficava retinha, assim, por um mês, né? Sempre dava bastante resultado, porque fazia alimentação, mantinha por um mês, mantinha mais um tempinho, não aguentava, passar fome e tudo mais, desistia. Então eu tinha na minha cabeça o seguinte: todas as pessoas tinham alguma regulação que eu não tinha, porque eu tinha mais fome do que deveria ter. E isso não era normal. E naturalmente quem também tinha sobrepeso provavelmente sofria do mesmo problema que eu. Tinha mais fome do que deveria. Não poderia. Isso só podia ser um problema do próprio organismo. Entende? Porque eu não conseguia fazer dieta, eu não conseguia manter. E sempre assim, o máximo que eu consegui manter, e consegui manter mesmo, foram ali foram o quê? 1 mês e 15 dias. Manter, gente, sem furar. Isso pra mim era fazer a minha dieta, né? Manter sem furar. Então, 1 mês e 15 dias foi o máximo que eu consegui da minha vida naquela época, ficar sem comer nenhum tipo de exceção à regra. E era sempre assim, né? Um tempo ali fazendo bem certinho a dieta. Aí tu fazia o furo e o que que vinha na cabeça? Na minha cabeça vinha assim: cara, já que eu já comi uma coisa fora, pô, vou tirar o day off, né? Óbvio. Óbvio que eu vou comer, vou aproveitar e comer mais, porque logo depois eu vou ter que voltar pra dieta. E muito sofrido ficar na dieta, eu vou ter que aguentar por mais tempo. Então, até para que eu aguente mais tempo, é válido que eu coma mais dessas tranqueiras. E aí que uma coisa conectava a outra. E eu comia daí loucamente aquele dia, tá? De tudo que tivesse disponível e daquilo que eu pudesse ir atrás comprar. Beleza. Então, eu vivia nessas, né? E aí acabava engordando um pouco. Não tinha na minha cabeça que, obviamente, se eu comesse muita tranqueira, eu ia acumular mais gordura corporal naquele período, ou eu estaria provocando um exagero com o qual eu teria que lidar além da gordura que eu já tinha estocada. Porque é isso que acontece. Se eu tô comendo agora loucamente, e a minha ideia é fazer dieta, uma coisa não tá casada com a outra, porque comer loucamente não justifica só porque eu vou voltar para minha dieta. Peraí, minha dieta tem que ser uma coisa prazerosa. E outra, comer loucamente agora acaba atrapalhando completamente o meu progresso. É óbvio, porque eu vou não só estagnar, mas provavelmente provocar acúmulo de gordura corporal. E aí o meu trabalho depois vai ser cada vez maior. E eu vou viver sempre nisso, né? De 1 mês ou sei lá quanto tempo fazendo bem certinho a dieta, depois perdendo o controle. Mas, gente, era o que acontecia. E o que que eu ganhei com isso? Eu engordei. Eu engordei fazendo isso, tá? Quando minha avó me viu daquele jeito que ela falou aquele comentário, era justamente um momento que eu não cuidava da minha alimentação. E eu engordei a ponto de ficar pior do que naquele momento. E eu me olhava no espelho, eu olhava as fotos, eu olhava a roupa. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que eu cheguei nesse ponto. Eu sempre comprava as calças no mesmo lugar. Então, eu tinha uma forma padrão, né? E aí, eu não acreditava que eu estava usando, sabe o quê? Porque 38 não me servia mais, né? Eu estava deixando essas calças de lado. 40 também não estava servindo. Tinha que ser 40 com elastano.
E aí eu botei uma calça 42. Aí eu falei, gente, não é possível, eu tô fazendo dieta e o meu número aumentou. E aí, bom, né? Nesta fase, vejam bem, a gente tá falando aí de um período de uns 5 anos, tá? Fazendo dieta, indo e voltando com tudo que eu aprendia na faculdade, inclusive, tal, beleza. Chegou um momento que eu tava ali pra me formar, que foi esse momento aí dos 42, que eu falei, não, eu preciso emagrecer. Preciso emagrecer pra minha formatura. Eu preciso emagrecer. E, claro, a gente sempre toma medidas inconscientes, né? E eu fui lá e fiz uma coisa que pra mim funcionava. E fiquei o quê? Sem comer. Fiz jejum. Todo dia à noite eu jantava um pouquinho, comia umas frutinhas vermelhas, comia bem pouco e fiz jejum. Emagreci um monte. Fiquei com o vestido largo. Fiz isso assim, ó, 100 dias antes eu tinha notado que eu tava ainda meio mal, né? Aí eu comecei a fazer essa alimentação, que 100 dias antes, então 3 meses, eu tava lá comendo bonitinho e fazendo jejum, passando fome, mas eu emagreci. Só que eu tinha uma certeza, essa dieta de sofrimento não ia rolar. Não ia rolar mesmo. Porque até mesmo no jantar da formatura, eu nunca me esqueço, eu comi só um pouquinho e eu falei, gente, eu já tô satisfeita. A vida é isso, comer pouco. Eu vou ter que comer pouco para me manter assim, não é isso que eu quero para mim. Então, assim, eu acredito que muitos de vocês devem passar por isso, já passaram por isso, devem se identificar até mesmo com esse tipo de situação, né? E aí a gente se vê desesperado. É meio que assim, cara, eu vou ter que passar fome, é isso. Se eu quiser emagrecer, eu vou ter que passar fome. Seja ficando longos períodos sem comer, né? Então eu fiz jejum na época, gente. Jejum era uma coisa o quê? Que ninguém, todo mundo falava que não funcionava, inclusive na faculdade, né? Eu aprendi que não funcionava, mas pra mim funcionou. Pra mim funcionou. A minha dieta não me ajudava, porque eu passava muita fome, mas funcionou. Ficar sem comer, né? Mas é claro que a gente não passaria isso em consultório, né? Porque é completamente louco. Enfim, eu consegui alcançar aquele resultado e tudo mais, né? Passando muita fome. E aí o que eu pensava aqui? Eu ia ter que sempre comer pouco e passar fome para conseguir manter aquele corpo que eu tinha conquistado a duros jejum e comendo pouquíssima quantidade de comida. E é isso que a gente tem em mente quando a gente está em processo de emagrecimento. A nossa grande preocupação, a gente somos seres humanos que gostam de comer, certo? Não à toa chegamos a um acúmulo de gordura corporal. Então, ao longo do processo, nossa preocupação é, meu Deus, mas eu vou comer cada vez menos, é isso que eu vou ter que aceitar, vou ter que aprender a comer menos. E a realidade, como eu já contei aqui pra vocês, né, é que não é bem assim, é que tu tá lidando agora com um quadro de excesso que ocorreu na sua vida. Né? Então, aquela gordura corporal que está ali, ela precisa ser utilizada. No momento que você não tiver larga quantidade de estoque de gordura corporal, naturalmente a tua demanda energética continuará. Só que tu não vai mais estar usando também a tua gordura corporal além da comida de qualidade que tu come. Então, tu vais melhorar a quantidade, tu vai até comer um pouquinho mais novamente, mas só depois que chegar lá naquele objetivo isso vai acontecer e é muito natural do organismo. Só que eu não sabia disso na época. Então, a minha preocupação era, eu vou ter que comer pouco e eu vou ter que comer nada praticamente para me manter nesse peso. E eu sempre gostei de comer. Vocês sabem, eu gosto de comer, gente. Por que vocês acham que eu cursei nutrição? Porque eu gosto de comer. Porque eu gosto de comer. Gosto de entender sobre os alimentos. Sempre gostei, sempre tive interesse em estudar sobre esse tipo de assunto. Sempre, sempre. Mesmo nas minhas fases mais cheinhas, tá? E eu acho que assim... vocês podem até achar que eu não tava tão cheinha quando vocês olham aquela foto, eu até me perdi aquela hora, né? Mas, gente, pra mim aquilo me deixava muito triste, tá? E uma coisa que eu sempre falo pros meus pacientes, quando eles perguntam, tá bom assim? Eu pergunto, pra mim existe uma resposta, mas pra ti, o que realmente te motiva a estar aqui na minha frente agora é outra resposta, provavelmente. Então, não importa se pra mim tá bom, o que importa é pra ti se tá bom, certo? Porque é tu que tem que se sentir feliz com a roupa que tu usa, é tu que tem que se sentir feliz quando tu tá vestindo a roupa, tu tem que se sentir confortável, não sei se, né, quando você tá na frente do seu marido ali, em trocar de roupa na frente dele, tu não tem que estar tentando se esconder o tempo todo, não tem que estar com medo de ir pra praia, ou se sentindo mal, ou querendo se esquivar de momentos sociais, porque não quer colocar pra jogo o corpo,
né? Porque não quer demonstrá-lo, tem vergonha do próprio corpo, não tem que ter vergonha do próprio corpo, né? Então, assim, se tu tá aqui querendo mudar a tua alimentação, é porque tu busca realmente o que é uma melhora na tua qualidade de vida, um tratamento de alguma patologia, ou quem sabe essa melhora estética, né? Essa melhora da composição corporal. E isso sempre foi o que me motivou, né, a mudar meus hábitos alimentares. Só que, cara, todas as dietas que eu tentava eram muito sofrimento. Eram muito sofrimento, né? E como eu sempre vivi esse negócio de faz tudo ou não faz nada, ou eu tô fazendo tudo ou eu não tô fazendo nada, né? Porque é aquela coisa, tu dá uma escapadinha de leve assim, só qualquer pequeno desvio e você já acha que o quê? Já tá colocando tudo a perder, já perdeu todos os resultados que tinha conquistado até aqui. E agora, bom, né? Vai ter que começar de novo a fazer ali a dieta. Então a gente tem essa ideia meio fatalista, né? O tempo todo de que ou tá fazendo tudo ou não tá fazendo nada. E a realidade é que não é o tudo ou nada. Nada na vida é tudo ou nada, gente. Nada é assim. Então a gente dá o nosso melhor dentro do que é possível, certo? Simples assim. Simples assim. E vai ter momentos que a gente vai fazer uma exceção à regra e vai entender que aquilo ali faz parte do nosso melhor também, que a gente está aprendendo a lidar com essas sensações, com essas emoções, com essas necessidades também, né? Então, o grande objetivo é a mudança de hábitos. Mas, bem, quando eu comecei a mudar a minha alimentação de fato, e aí eu me formei, comecei a trabalhar no consultório, gente, o que eu mais queria era passar jejum para os meus pacientes. Jejum, eu queria muito passar jejum para eles, porque foi o que tinha funcionado para mim. E aí eu pesquisava a respeito e, bom, né, tinha medo, não conseguia entender tão bem e tal, analisava um pouco os estudos, mas, meu, eu tinha medo de passar aquilo para eles. Aí eu falei, bom, então vou testar em mim de novo, vou parar de treinar, tava louca para parar de treinar na época, tava doida para treinar, para parar de treinar. E aí eu falei, vamos unir o útil ao agradável, né? Então eu vou parar de treinar e vou fazer uma dieta, vou mudar minha dieta, vou mudar minha alimentação. Na mesma época, meu irmão tinha voltado de viagem e veio falando para mim um pouquinho sobre fazer uma alimentação reduzida em açúcares, né? E aí ele veio me questionar, porque ele tinha reduzido o açúcar da alimentação dele, ele tomava muito refrigerante, parou de tomar refrigerante, era a única fonte de açúcar praticamente da vida dele. E ele emagreceu um pouco, mas não conseguia mais emagrecer. Ele falou, Julie, isso tem funcionado muito pra mim, mas eu acho que agora pra eu continuar emagrecendo eu vou ter que comer mais gordura. Eu falei, deixa de ser besta. Vai começar a comer mais gordura. Lógico que tu não vai emagrecer. Se todo mundo faz dieta tirando gordura, por que tu vai ser o único ET que comendo mais gordura vai emagrecer? Eu parei e pensei, peraí. Toda dieta que eu tentei ao longo da minha vida era pobre em gorduras. Eu passava fome e elas não eram gostosas. Mas é o certo, né? Porque é o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz, é o que eu aprendi na faculdade, é o que funciona. Não funciona no meu consultório, mas dizem que é o que funciona. Peraí, o negócio tá errado. Vamos reavaliar isso aí. Se você me perguntasse quantas evidências científicas ao longo do meu processo de aprendizado na faculdade, eu sabia, e eu saberia te dizer o porquê que uma dieta reduzida em calorias, pobre em gorduras, funciona, eu não saberia te citar nenhuma. Nenhuma. Zero. Porque da mesma forma como esses estudos bosta são feitos, porque existem, tá? Na faculdade, o que a gente aprendia era a dissecar o estudo, mas de forma que a gente só analisasse uma variável, não todas. Então a gente pegava uma evidência, a gente não analisava ela toda. A gente tinha que só separar qual foi a metodologia que eles utilizaram no estudo e dizer se era uma metodologia boa ou não. Óbvio que isso requer todo o entendimento de todo o processo. Mas vocês sabem que quando a gente está na faculdade é assim, né? Eles mandam a gente fazer, a gente faz o que mandam fazer. Muitas vezes não vai além. Então, bom, eu pelo menos não entendia muito, não tinha muitas evidências científicas. O que eu tinha era tudo que a gente tinha em livros. E, gente, livros não são evidências científicas. Livros, muitas vezes, trazem opiniões, certo? O livro, ele tem ali uma narrativa, ele tem uma história, ele traz artigos, muitas vezes ele embasa opiniões, observações e tudo mais do escritor. E muitas vezes traz algumas evidências, mas não todos. Todos os livros que a gente tem na faculdade trazem? Nem todos, né? Mas é sempre aquela mesma coisa, sempre o de sempre. E naquele momento que eu comentei isso com meu irmão, eu falei, cara,
Mas alguma coisa está de errado, porque então tudo que a gente vem fazendo não funciona. No meu consultório funciona, mas funciona com aqueles pacientes que entram aqui e eles já começam o dia comendo tranqueira, sabe? Quando entrava alguém e falava pra mim como torrada integral, blanket de peru light, requeijão light ou margarina, e aí no lanche uma barrinha de cereal, no almoço arroz integral, frango seco sem gosto, ou uma carne magra, ou peixe, e uma saladinha, e aí à tarde não sei o que. Cara, pra mim era a dieta perfeita, eu ficava abismada que eles conseguiam fazer isso. Eu falava, não, a pessoa deve estar mentindo pra mim, não é possível. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar mais comida dela, vou fazer passar fome pra emagrecer, porque é o único jeito? Não tem como melhorar isso, sabe? Já tava bom. Aí quem é que tinha resultado? Esses aí vinham com a queixa de sofrimento pra passar fome. Vou ter que passar fome? Vai ter que passar fome. Vai ter que passar fome. Era isso. É isso aí, né? Sem dor não vai ter ganho. Era esse o negócio. Vai ter que passar fome. E eu não sabia o que dizer pra esses caras, mas para aquele que vinha com a dieta que tava realmente um lixo, sabe? Começava o dia já tomando refrigerante, todo dia à noite tinha o lanche, uma pizza e já era o café da manhã também, do que sobrava, quando sobrava, porque às vezes pediam 2, né? Tinha, assim, o paciente comia salgadinho, Ruffles e Coca-Cola no café da manhã, porque era a coisa mais prática, porque viajava. Cara, tinha umas coisas muito doidas. Esses aí davam um resultado maravilhoso, porque óbvio, né? Vou trocar Ruffles e refrigerante por um biscoito integral, por uma torrada integral, blanquet de peru e margarina light. Eu ganho muito fazendo isso, porque o cara vai reduzir calorias e vai melhorar a qualidade, né? Um pouquinho, mas melhora. Eu só acabava ferrando um pouquinho com eles. Não. Quando tinha ali a Ruffles, já tinha gordura ruim, né? A margarina é quase que o mesmo nível, se não pior. Ok. Então, esses que tinham realmente uma dieta ruim, eram os que tinham resultados. E eu pensava, Julie, tenho uma alimentação boa. Eu não sou esse tipo de pessoa que come lanche ou come pizza logo de manhã cedo. Raramente, sabe? Isso acontecia. Refrigerante, nunca tomei. Eu comia pão integral de manhã, comia bonitinho, comia salada, comia carne, comia comida. Sempre fui muito da comida. Nunca fui tanto assim do industrializado. Deve ter sido por conta do comportamento alimentar aprendido em casa com meus pais, né? Que, sei lá, desde a minha infância pelo menos, eu me lembro que não era tão fácil a gente ter industrializado em casa. Eram poucas as opções que a gente tinha de mimo, assim, de presente. E aí, bom, deve ser por isso. Aí eu não conseguia entender porque eu comia comida, mas eu passava fome e eu não conseguia entender porque que não funcionava. Só que o que o meu irmão falou tinha um fundo de sentido. Eu não queria dizer isso pra ele, tá? Não queria mesmo. Porque ele chegou e falou pro meu pai, que também estava pré-diabético, que ele tinha que parar de comer carboidratos, parar de comer açúcar. Meu pai nem comia açúcar, nunca foi de comer açúcar. E comer mais gordura. Eu falei, não. Eu estudei nutrição, melhor tu parar com isso, tá? Vou te trazer as evidências. Gente, eu passei uma semana estudando feito louca. Feito doida. E agora vem a parte rápida, tá, da minha história. E aí eu vou contar agora como é que foi a minha adaptação numa alimentação baixa em carboidratos, tá? Só antecipando vocês para que vocês não fiquem muito cansados. Porque eu vi história também, é meio chato, né? E aí eu fiquei assim, né? Estudando que nem uma doida. Mas assim, eu mal dormia. Eu lembro que eu virei noites estudando de tão empolgada. É que a gente fica muito empolgado. Pelo menos eu, quando começo a estudar, fico muito empolgada. E foi muito legal, porque eu passei uma semana estudando e daquela uma semana eu passei a estudar cada vez mais, era tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria era estudar mais, entender mais e sentir que realmente há sentido naquilo, sabe? E aquilo me empolgou demais. Beleza. De repente, né? Uns 15 dias depois de ter estudado que nem uma doida, cheguei pro meu irmão e falei, realmente, parece que as evidências corroboram isso. Ok. E aí, uns 15 dias depois, eu peguei e fui pesquisar um pouco mais, descobri um cara chamado Dr. Souto. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, né? Quem não sabe quem é o JC Souto, aqui no Insta, tá? Eu descobri o blog dele. Então, se eu já tava mega empolgada, eu fiquei ultra mega master empolgada, porque afinal, alguém do ramo da saúde tava falando a mesma língua que eu. E quando eu descobri aquilo ali, quando eu descobri essas evidências, foi a partir de médicos americanos, suecos, e se eu não me engano tinha um cara que era australiano. Eu nunca entendi de onde que ele era, pra falar bem a verdade, tá? Mas assim, foi a partir desses caras, talvez eu até esteja errada na nacionalidade deles. E foi muito difícil estudar aquela uma semana, né? Porque eu não sou, como é que é o nome?
fluente em inglês. Não sou, ainda não sou. E aí naquela época, estudando loucamente, fiz um mega vocabulário, tinha mais de 15 páginas de vocabulário de inglês, assim, de palavras novas, para me ajudar nesses estudos. Google Tradutor existia, mas Google Tradutor ainda hoje não é uma coisa que a gente deve confiar, né? A gente deve realmente ler, porque até mesmo artigo científico, a tradução literal não faz muito sentido, tem que ter uma certa conexão, tu tem que entender. E às vezes só vai entender se tu entender o inglês mesmo. Enfim. Então quando eu descobri o solto foi tipo assim, maravilhoso. Porque antes dele eu pensei, se o que a gente sabe, se o que todo mundo sabe é o contrário do que eu estou estudando, então provavelmente isso aqui funciona mesmo. Porque o que eu sei é o que todo mundo sabe e parece que não funciona para todo mundo. Parece que não funciona. Porque eu vejo as nutricionistas prescrevendo farinha láctea com banana para a pessoa emagrecer. Porque eu vejo as nutricionistas prescrevendo macarrão integral para emagrecer e não faz sentido não poder macarrão e macarrão integral poder, sabe? E era a mesma coisa que eu prescrevia, mas não fazia sentido, tanto sentido assim. Gente, beleza. Aí eu pensei, se é o contrário do que eles pensam, deve funcionar. Vou testar. Mas eu ainda estava meio insegura, então quando eu descobri o solto, que eu fiquei ultra mega master empolgada, eu realmente tive assim aquela segurança, sabe? Aquela convicção de que há uma ponta de esperança, porque antes eu fiquei meio em dúvida. Então, será que esses profissionais sabem que existem essas evidências? Será que eles sabem o que são evidências? Será que eles chegaram nesse ponto de estudo? Porque nunca me deram um artigo em inglês para estudar, sabe? Nunca fizeram isso com a gente. Nunca nos ensinaram sobre as melhores bases de dados, sobre o crivo científico, sobre o que significa uma boa evidência, o que não. A gente tinha um conhecimento muito raso sobre isso, mesmo tendo matéria de metodologia científica, né, na faculdade. Então era uma coisa muito rasa. E, gente, isso é para a maioria dos profissionais que a gente tem hoje em dia, tá? A maioria das faculdades passa metodologia científica, mas o que a gente aprende não é necessariamente isso. Digamos que o que deveria ter a ênfase não tem. A gente aprende a fazer tabela, a gente aprende a fazer toda a parte estatística e tudo mais, beleza, mas eles não nos passam essa compreensão, realmente, do que é um resultado absoluto e o que não é, sabe? Dos desfechos e tudo mais. Enfim, não é de alta qualidade, tá? Então, agora eu até me perdi porque eu li aqui um comentário. Então, na época que eu li ali o blog do Souto, eu falei, esse cara me traz, assim, muita segurança. Ele é urologista, ele é de Porto Alegre, vou ler. Li o blog dele, eu li quase tudo em 3 dias. Quase tudo em 3 dias. Nossa, loucamente li, né, aquele blog. Beleza, vou testar. E eu falo pra vocês que como na época não tinha muita gente no Instagram fazendo isso, óbvio, não tinha gente, não tinha. Era uma coisa extremamente nova, tá? Uma alimentação baixa em carboidratos. Era uma coisa extremamente nova, utilizando esta palavra. Por quê? Porque normalmente o que a gente conhecia, né, sendo a mesma coisa, é a mesma coisa. Uma alimentação low carb, o que a gente conhecia era a tal da dieta da proteína, né? Nunca existiu uma dieta da proteína de fato. A dieta de Atkins sempre foi uma low carbohydrate diet, certo? Então a dieta de Atkins sempre foi uma dieta de baixo carboidrato. E essa daí eu já conhecia, já tinha lido o livro e tudo mais, mas putz, parecia loucura, né? Parecia loucura. E aí quando eu tava estudando, eu lembro que eu me lembrei do livro e falei, aquele cara tinha razão, deixa eu pesquisar mais, mas espera aí, que ele morreu do coração, vamos ver isso, vamos ver isso. E ele não tinha morrido do coração por um problema de nutrição alimentar, morrendo do coração. Ele não tinha morrido do coração, aliás. Ele tinha uma falha genética no coração, uma coisa normal, que não tem nada a ver com a dieta, tá? Tinha uma falha. Sempre teve. Sempre viveu bem. E aquilo ali não teve nada a ver com a morte dele. Ele morreu porque ele escorregou num gelo, numa calçada, lá onde ele morava tinha muita neve, escorregou e caiu, bateu com a cabeça na quina. Morreu. Entendeu? Ele não morreu do coração. Claro, tive que pesquisar mais a fundo para entender a realidade. Beleza. Aí no blog do Souto, gente, tinha uma receitinha de bolinho de caneca, que era feita com ovo, coco ralado, nata, fermento e só. E aí ele botava lá no coisa, né? Ele falou, esse bolinho é legal pra você se adaptar, se quiser usar adoçante, use.
Como eu, que estava estudando ali tudo, né, queria minimamente ativar a minha insulina, e como não tinham evidências científicas suficientes sobre adoçantes, o que vocês acham que senhorita Dona Julie fez? Acha que eu usei adoçante? Nem a pau, tá? Nem a pau. Já fui pro modo hard. Não usei adoçante porque eu não tinha certeza. E aí que eu não queria estar fazendo uma coisa, né, cuidando tanto da redução de açúcares e farinhas, e ao mesmo tempo tá estimulando com adoçante. Pô, daí bota açúcar, né? Então vamos comer uma coisa gostosa de verdade. Então eu falei, não, então vamos sem adoçantes. E daí eu cheguei pro meu irmão e falei, mano, na época, né? Falei, ó, seguinte, se tu quer continuar emagrecendo, reduz a farinha também, tá? Já que tu já reduziu o açúcar, reduz a farinha. E, gente, como é que eu fiz? Eu reduzi, primeira coisa, açúcar, tá? Na primeira semana ali, quando eu li os estudos, antes de conhecer o Souto ali, eu já tinha reduzido o açúcar. Já não vinha mais adoçando meu café. Ou não, comecei a deixar de adoçar nesse momento. E aí eu reduzi farinha de trigo, farinha de tudo quanto é tipo. Neste momento, continuei tomando leite. Continuei comendo frutas doces. Continuei mantendo tudo, tá? De maneira adaptativa. Como eu falei pra vocês, tudo de maneira adaptativa. Por que que eu não tirei tudo de uma vez? Até meu irmão me perguntou isso na época, eu lembro de ter dito pra ele. Não faça isso, porque assim tu vai ter noção do que realmente te faz mal, tá? Por tudo que eu estudei, essa intervenção promete melhorar muito a qualidade de vida, inclusive algumas alergias, algumas intolerâncias, coisas que às vezes a gente nem percebe. Então tira uma coisa de cada vez. Aí eu ainda falei pra ele começou a fazer junto comigo, tá? Olha, eu vou primeiro tirar aqui a farinha, o açúcar já estou praticamente sem, e vou substituir tudo que eu quisesse com farinha com coco ralado e vou usar essa receita aqui como base. Beleza. Aí ele, eu também então. Aí tu me avisa quando tirar o leite que daí a gente tira juntos. Beleza. Na época o que a gente fez foi melhorar a qualidade do leite, né? Então passamos a pegar o leite na feira, ao invés de comprar leite em caixinha. Então a gente melhorou não só a qualidade do leite, como a qualidade de tudo. Passou a utilizar banha de porco, retirou todo o óleo vegetal de casa, era nata e tudo mais. Meu pai entrou junto na alimentação, óbvio, né? Aí, bom, porque ele era pré-diabético, começou a fazer junto. Gente, o meu café da manhã, tá? Não tinha muito estudo na época, não tinha muita gente fazendo na época, então entendam. Não é que nem hoje que vocês têm um absurdo de informações aqui disponível e que inclusive tem profissionais que são mais assim, tem profissionais que preferem mais baixo, tem profissional que é mais cetogênica, enfim, não tinha essa abundância, tá? Na época não tinha mesmo e nem tinha Instagram direito. Mal e mal tinha. Eu tinha Instagram, minhas primeiras fotos aqui, se vocês forem olhar, é foto de gato, cachorro, é isso aí, sabe? E aí depois disso que o negócio começou a mudar, começou a crescer. Então eu fui mudando minha alimentação. Gente, eu trabalhava numa clínica em Blumenau chamada Interblue e eu atendia o dia inteiro. Tinha dias que eu atendia mais de 20 pessoas, tá? Teve dias que eu atendi 30 pessoas. Então, assim, era aquela coisa, tu é recém-formado, tu tem que fazer milagre. Porque senão tu vai continuar com uma mão na frente e outra atrás, né? Tu vai ficar pra sempre devendo dinheiro por aí. E, gente, eu atendia muita gente. Só que no início nessa adaptação, que eu tirei só a farinha, tá? A farinha e o açúcar. Eu nunca passei tanto sono na minha vida. Nunca. Nessa primeira semana, gente, os pacientes sentavam na minha frente, eu tava assim, ó. Eu não conseguia me conter, eu bocejava na frente, eu pedia desculpas pra eles, porque eu tava muito sonolenta. E eu torcia pra eles faltarem a consulta. Nunca tinha torcido pra um paciente faltar. Não torço, tá? Nunca torci, não torço mais, só naquela época. Pra eles faltarem a consulta, porque quando eles faltavam a consulta, se fosse um retorno, o retorno na época eram 20 minutos, eu teria 20 minutos de descanso. Se fosse uma consulta inteira, era 40 minutos. Então eu podia descansar, tinha uma maca na minha sala. Ai, vou dormir, vou descansar. Então foi assim, muita soneira na primeira semana, tá? Logo já nesse período aí de 15 dias, primeira semana a 15 dias, a coisa que eu mais estranhei foi muito sono. Eu não tinha fome, mas eu tinha medo de passar fome, muito medo de passar fome, porque afinal eu sempre vivia com fome na outra dieta, eu sempre tinha que ter um lanchinho. E aí eu me preparei, fiz muito desse bolinho de caneca ali com coco ralado, nata e ovo e fermento. Fiz muito desse bolinho de caneca,
fazia café com nata e levava pro consultório. O bolinho de caneca, café com nata e mais um potinho com um ovinho de codorna, tá? Às vezes era um potinho com torresmo, ou se não, era queijo. Gente, o que mais que eu levava? Aí depois eu fui simplificando, eu só levava o bolinho de caneca e o café com nata, tá? E eu sempre comia isso nos lanchinhos, sempre, sempre. Então era café da manhã, ovos com bacon, ou ovos, ou abacate com ovo, ou bolinho de caneca. E eu não enjoava. Eu tava com um propósito muito forte em mim. Falava, quer saber? Eu vou fazer mesmo, vai ser isso aí, depois a gente vê como é que fica. E aí no meio da manhã eu comia aquilo ali de lanchinho que eu tinha levado, almoçava, salada e carne, só folhas praticamente, carne, porque eu ainda não entendia muito tanto assim dos outros vegetais. Gente, uma pessoa que tinha recém se formado em nutrição, não entendia tanto assim da composição dos outros vegetais, tá? É porque a gente usava o quê? Programinha. Eu usava Dietwin na época para calcular a dieta de paciente. Eu não entendia nada, o programa fazia tudo para mim. E aí, beleza. Tava lá, não entendia muito, só comia salada, só folhas praticamente e carninha, franguinho e tal, com pouca gordura. Aí depois comecei, não precisa ter medo da gordura, vou botar mais. Então eu já tava comendo muita gordura no café da manhã, no lanche, no almoço. Mesmo assim eu emagreci. Mesmo assim. Eu falei pra vocês o que mais eu estranhei? A ausência da fome. Não sentia fome, mas eu comia. Não sentia, mas eu comia. E aí minha unha começou a descamar. Minha unha, gente, sempre foi forte. Unha do pé sempre foi forte. Minha unha da mão, sempre, muito forte. Às vezes vocês falam assim, nossa, Julie, como a tua unha é bonita, tu usa alguma coisa? Não, nunca usei nada. O que faz a minha unha se manter tão comprida é o cuidado e uma boa dieta, tá? É o cuidado. Então, toda semana eu tô cuidando da minha unha. Toda semana não, sempre que possível eu tô cuidando, lixo, pra ela não ficar lascando e tal. Enfim, ela começou a ficar lascada, gente. Aí eu falava, não é possível. Uma dieta que deveria trazer mais nutrientes está fazendo com que minha unha fique fraca. Tô começando a ter queda de cabelo. Eu vou ficar careca, já tenho pouco. Né? E isso dali já tava o quê? Uns 20, 30 dias da alimentação. Aí eu falei, não, alguma coisa tá de errado. Tá errado porque não deveria. Não deveria. É uma dieta boa, tem nutriente, por que eu tô com a unha descamando? Eu pensei, não, pera lá, é meu organismo que tá se adaptando também, né? Porque é uma mudança drástica. Eu senti muito sono, eu fiz xixi doidado. Fiquei tão feliz que eu tava fazendo xixi, porque normalmente eu não fazia tanto xixi. E isso me preocupava bastante. Não fazia tanto xixi. E eu comecei a fazer muito xixi. Muito, muito. Aí, enxuguei, né? Então, muito sono, queda de cabelo, ausência de fome, unha muito quebradiça. E mesmo assim eu aguentei ali, fui fazendo. Em seguida eu tirei o leite. Falei, deve ser o leite, né? Gente, deve ser o leite que tá deixando minha unha quebradiça. Se eu sempre tomei leite a minha vida inteira, deve ser o leite. Lógico que não, era meu organismo se adaptando à mudança de hábitos, né? Então ele estava tendo que usar alguns nutrientes aqui que ele usava na unha para outros processos metabólicos que antes não eram requeridos e que agora está requerendo, né? Então, naturalmente isso vai ocorrer. Eu não tive prisão de ventre, muito pelo contrário, antes eu sofria com prisão de ventre e meu intestino passou a funcionar. Magicamente passou a funcionar. Eu fiquei com alteração do odor do xixi. Isso. Eu dormia muito melhor. Muito melhor. Que sono. Que sono de qualidade. Maravilhoso. Depois de 6 meses, as minhas unhas começaram a voltar ao normal, tá? Após esses 6 meses, eu já tinha tirado, né? Nesses 6 meses, eu já tinha tirado todo o leite, todo o açúcar, praticamente. Açúcar já não consumia, farinhas de trigo e tudo mais. Já não estava mais fazendo a receita do bolinho de caneca, porque não sentia necessidade. E ao longo desses 6 meses, eu descobri que eu tinha estagnado meu peso ali perto desses 6 meses. E eu descobri que eu não estava respeitando tão bem a minha fome, que eu estava comendo os lanchinhos por comodidade. Eu não sabia diferenciar ainda fome de vontade de comer. E aí um dia eu estava lendo lá, comer sempre com fome, comida de verdade. Eu pensei, óbvio, eu não estou comendo com fome. Então eu parei, né? Por isso que eu parei de emagrecer. Então eu resolvi parar. Então eu já estava com a minha alimentação completamente limpa, bem baseada em comida de verdade. E foi quando eu voltei a começar a emagrecer. Minhas unhas começaram a melhorar novamente, tá?
Queda de cabelo não estava mais tendo, mas já estava muito cabelinho novo crescendo. Intestino funcionando normal. E eu não usava adoçante, não usava, como é que é o nome daquilo? Sabe chocolate? 70, 80%, cacau, 90%? Eu não comia também, porque a pouquíssimo açúcar que tinha, eu não queria. O meu principal objetivo era estimular minimamente possível a insulina. Eu não queria estimular minha insulina, não queria. Então, quanto menos açúcar tivesse, melhor. Então, nesta fase, eu já não comia mais raízes, tá? Após esses 6 meses. Não comia mais raízes, estava já comendo mais vegetais desses polposos, né? Abobrinha, couve-flor, repolho, brócolis e tudo mais. Comecei a comer mais disso e... que mais? Açúcar, farinha, leite, raízes, frutas doces. Sempre fui a louca da fruta. Esse foi o meu grande desafio no início, tá? Quando eu quis mudar meus hábitos, eu pensei, cara, eu não vou conseguir ficar tanto tempo sem fruta. Eu sempre amei fruta. Muito, muito, muito. Todos os tipos de fruta. Não tem uma que eu não gosto. Eu gosto muito de fruta. Não conseguia imaginar, sabe? E aí eu tava comendo só frutas vermelhas, abacate, coco e tudo mais, tava bem tranquila com isso. Aí, bom, não tava mais comendo. Eu pensei, mas tá tudo certo, eu consigo viver assim, consigo viver assim. Eu tinha certeza que eu poderia viver o resto da minha vida sem comer essas frutas. Gente, eu tinha certeza. Imagina, eu tava 6 meses sem comer açúcar, sem botar nem adoçante na boca, nem frutas muito doces. O morango tinha um sabor que vocês não fazem ideia. O bolinho de caneca que eu não usava adoçantes era doce. Pra mim ele era doce. E eu percebia que dependia do coco ralado que eu usava. A depender do coco, ele ficava mais adocicado ao meu paladar e que canela deixava tudo muito mais gostoso. Então eu botava um pouquinho real de canela e tava ótimo. Quando eu queria sentir mais adocicado, sabe? E aí eu fazia panini também, às vezes, pra variar com o bolinho de caneca. Mas bem raramente, nesse período eu já quase não estava fazendo. Era raramente mesmo, fazer paninho ou bolinho de caneca. Eu já estava no simplificado. Mas ainda assim comia muita gordura. E aí chegou um momento que eu parei de novo de emagrecer, emagreci só mais um pouquinho. E o meu peso na balança não mudou. Mas eu desinchei total, assim, eu fiquei bem sequinha mesmo. Só que o peso da balança não estava mais mudando, eu não estava treinando. Poxa, então deveria mudar, né? Porque afinal, se eu não estou treinando, é para perder massa magra também, além da gordura corporal. E não estava mudando. Falei, alguma coisa está de errado. Alguma coisa está errada, a gente precisa melhorar aqui, né? Mas, gente, o meu café da manhã tinha muita gordura e eu não conseguia perceber tão bem assim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fotografar meu café da manhã. Então, eu fotografava ele, eu já fotografava mesmo, né? Mas eu comecei a fazer a montagem diária dele. No meu Insta, no meu próprio, não nesse Insta aqui. Eu fiz um Insta só para fazer esse registro e ninguém tinha ele, só eu. E aí eu fotografava tudo que eu comia no dia e deixava ali num quadrinho. Pronto. Tava postado, eu sabia tudo que eu tava comendo diariamente. E foi quando eu percebi que eu tava comendo muita gordura. Por que eu tava comendo muita gordura? Nessa live aqui de história minha, vocês vão tirar muito aprendizado, eu acredito, eu espero. Porque eu usava manteiga para cozinhar meus ovos, fazia ovo mexido de manhã. Aí às vezes ia bacon, às vezes ia queijo e às vezes ia os dois. Quando não ia 2 ou 3 tipos de queijo, né? E aí depois disso eu ainda tomava um café com nata. Quase não tem gordura ali, quase nada. Isso quando não acompanhava com abacate, entendeu? E aí chegava o almoço, eu não tinha fome. Dava 2 horas da tarde, eu não tinha fome. Dava 4 horas, eu já estava inquieta, porque eu não tinha fome. Eu não tinha fome. E eu precisava comer, porque afinal tinha que comer, porque eu passava o horário do almoço. Já estavam pegando no meu pé porque eu não sentava mais para almoçar. Falei, então tá, então eu vou reduzir o que eu como no café da manhã. Aí eu reduzi em quantidade, eu não reduzi, não troquei os alimentos, sabe? Não substituí nem nada, só reduzi a quantidade. Tá, comecei a ter fome às 2 da tarde. Mas eu sentia que era aquela fome que, aguentava tranquilamente até mais tarde. Eu só comeria porque estava tendo a oportunidade de comer. Porque na realidade, antes eu me sentia ainda cheia às 4 horas, entendeu? Eu falei, não, peraí, algo ainda está errado, porque eu consigo ficar mais tempo sem comer, né? E não deveria, porque tem que fazer as refeições, café da manhã, almoço, janta, pelo menos. E aí eu tinha muito isso embutido em mim, sabe? Não posso ficar sem comer tanto tempo, É aquela coisa da dieta antiga, né? Faz mal ficar sem comer tanto tempo, faz muito mal, não deve, falta nutrientes.
E aí eu pensava, não, peraí, mas se eu comer tudo numa refeição só, eu vou ter os mesmos nutrientes e vou ter que ficar num período maior sem comer, isso não interfere em nada. Não interfere em nada, tá errado isso. Então, gente, eu tava ainda aprendendo, né? Tava estudando tudo isso, tudo era muito novo. Por isso que eu digo, hoje eu tenho muito mais experiência do que, sei lá, ano passado, do que há 4, 5 anos atrás. E isso que eu tô contando pra vocês já aconteceu faz o quê? 6 anos. 6 anos ou 7 anos, tá? Já faz muito tempo. E bom, foi mudando, né? E chegando no que é hoje. Bom, aí eu comecei a regular minhas quantidades, né? Fui pesquisar um pouquinho mais e entender, peraí, vamos voltar à parte metabólica, porque ao mesmo tempo que eu estava aprendendo uma coisa nova e aplicando na minha vida, eu tinha todo o resquício de um aprendizado que eu tinha antes e que ao longo de toda a vida a gente tem. Seja pela mídia, seja por tudo quanto é canto, aquela coisa daquela dieta antiga, assim, né? Dieta da pirâmide alimentar. Então eu precisava colocar algumas coisas em questão. Peraí, será que precisa mesmo disso? Essa loucura com nutrientes? Será que precisa comer o tempo todo? Será que isso é uma coisa realmente essencial? O que precisa agora melhorar? Porque tá low carb minha alimentação, não consigo mais emagrecer. E aí eu fui observando e bom, pensei, é porque eu não tô comendo carboidrato suficiente, daí vem aquela coisa, eu deveria comer mais carboidrato, porque daí agora volta a regular, porque senão daí eu vou parar de emagrecer, tem que fazer um carb up, porque não sei o que, porque não sei o que. Enfim, estudos a mil, e aí eu falei, não, minha dieta tá muito cetogênica, é por isso, tá muita gordura, pouca proteína e pouquíssimo carboidrato. Aí eu fui analisar o quanto que eu tava comendo pelas fotos que eu tinha, e eu vi que eu tava comendo pouca proteína, gente. Pouca proteína, tava faltando proteína, era muita gordura. Ah, mas eu sei que vocês nem perceberam que eu falei que tava comendo muita gordura, né? Aí nessa altura, eu já pensei, vou voltar a treinar, porque é isso que tá faltando. A gente tenta todos os caminhos, né? Tá aprendendo. É isso que tá faltando, eu vou voltar a treinar. Falei, vou voltar a treinar então. E eu comecei a fazer o quê? Funcional. Ok, comecei a treinar de volta, funcional, treinava que nem uma doida, medo de passar fome durante o treino. Medo de ir sem comer, então sempre, e não podia comer, então tomava um cafezinho de leve, só purinho. E aí, aos poucos, fui me adaptando até que eu vi que, opa, não tem problema nenhum ir treinar sem comer, não tô com fome mesmo, vou conseguir treinar até melhor, porque com o estômago cheio ou com um pouquinho de coisa no estômago eu já sou chata. Eu enjoo, porque eu faço treino realmente intenso, eu não sou de fazer o treino de levezinho, não, senão eu nem vou. Aí beleza, mesmo que eu esteja iniciando, tá? E na época eu tava iniciando, eu queria me superar, beleza. Mudando tudo isso, comecei a fazer um congresso online chamado CONAMP. Naquele mesmo período desse aprendizado aí da gordura que eu fui reduzindo o consumo da gordura. Congresso Nacional Online de Nutrição Paleo e Low Carb, CONAMP. Na época eu convidei o Souto, ele participou, o Dr. José Carlos Brasil, participou outros nutricionistas do Brasil, que agora eu não me lembro o nome de todos, participou educador físico, o Felipe Piassese participou, tô tentando lembrar agora alguns nomes. Eu convidei o Dr. Alexandre Feldman, na época ele não era meu amigo ainda, ele me ignorou, não quis participar, nem respondeu meu e-mail. Ele falou que na época não curtia muito esse negócio de fazer as coisas online. E quem mais que eu convidei, gente? A Nanda Miller, que vocês conhecem, ela foi minha palestrante ali também. A Nanda... A Alice foi também, não me lembro agora se a Alice foi também, a Nutri Alice lá de Caxias do Sul, muito amiga minha também, uma época atendia comigo aqui em São Paulo, não atende mais aqui, só lá. Então a Alice também participou. Eu tinha convidado a Amanda, que também é uma Nutri de Goiânia, e ela já não atende mais, né? Ela não trabalha mais nessa área. E elas participaram junto desse congresso que eu fiz. E naquela época, gente, eu tinha 200 seguidores no Instagram. Ao longo do congresso, eu falava, gente, ninguém vai participar do meu congresso online, mas participou bastante gente, viu? Não me lembro agora quantos de inscritos. Eu não lembro agora, mas foi uma coisa assim, ó, muita gente. Eu acho que tinha sido, pra época, era bastante, tá? Tinha 3.000 inscritos, acho que era isso. Ou até um pouco mais, eu não me lembro. Não me lembro se atingia 3.000 as aulas quando dava. Nossa, Marielle, tu assistiu? Credo, que das antigas. A Maishi também fez parte. Um monte de gente fez parte desse congresso, gente. Foi muito legal. E foi quando eu realmente comecei a postar mais coisas no Instagram e foi aí que foi crescendo o negócio. Foi aí que foi começando a ter mais seguidores. Foi compartilhando conteúdo mesmo.
Então, assim, não tinha quase nada de seguidores, enfim. E aí a Nanda, por que eu tô falando isso? Porque a Nanda foi lá em casa pra gravar a palestra dela. A palestra dela era justamente fazer receitas. Só que a Nanda vinha de uma linha meio funcional. E aí ela trouxe umas receitas, ó, mais uma velhona aqui, ó, Júlia Reis, das antigas, seguidores relíquias, os melhores, amo, adoro. Acompanharam muito a fase. Então, por que eu tô falando isso? Porque a Nanda foi até lá em casa, e aí a gente gravou lá em casa ela fazendo as receitas. E eram umas receitas muito funcionais. Então ia biomassa de banana verde, que tem, né? Biomassa de banana verde, gente. Arroz, o que acontece, tá? Uma coisa rápida aqui de informação. São fontes de amido, certo? A biomassa de banana verde, ela tem o amido resistente. Resistente é aquilo que não vai funcionar, entendeu? Sabe que nem a pessoa que é resistente à insulina, que não consegue captar a insulina? Então, o amido resistente justamente não consegue ser quebrado, digerido. Então ele não vai se transformar em açúcar no sangue. Só que após aquecer, muito desse amido resistente fica, vamos dizer, não fica resistente, ele se torna amido normal. Então aquela parcela fica parcialmente resistente. Uma parte pode elevar a glicemia no sangue, pouquíssimo, mas pode. E aí, Dona Julie, que estava querendo manter a insulina a níveis baixíssimos, o que fazia? Não comia. E aí a Nanda fez isso, ela fez uns nachozinhos com tapioca e tal, assim, umas coisinhas muito legais. E até uma receitinha doce que ela fez com essa biomassa. Ela fez um peixe com crosta de castanha e uma receita doce com essa biomassa. A gente já tinha o grupo do Lacinho, das Nutris. As Nutris do Lacinho. O pessoal que é dessa época já sabe do que eu tô falando também. E é um grupo que existe até hoje, tá? A gente só não fica mais, não é uma coisa mais tão... Então, eu não sei, a gente não fica enfatizando mais tanto isso. Enfim. Aí, a Nanda pegou e mandou assim no grupo uma foto, né? A gente tava fazendo as coisas, ela tava me oferecendo esse doce e eu falei, não vou comer. Não. Daí ela pegou e filmou, come, Julie. Aí eu falei, não quero, obrigada. Dela, a Julie é low carb, gente, ela não come. Porque elas tinham um grupo onde elas falavam de tranqueira, e aí que eu não comia, de jeito nenhum. Gente, de jeito nenhum. Podia botar na minha boca, esfregar na minha cara. O melhor doce, a coisa que eu fosse mais apaixonada, eu não comia. Eu simplesmente fingia demência. Demência real. Eu falava, não vou comer. Não quero. Tira da minha frente, não quero. Que coisa, não sofria, zero sofrimento. Aí ela pegou e falou isso, né? Eu falei, bem na hora eu falei, putz, ela fica chateada que eu não vou experimentar a receita que ela fez, né? Eu ficaria chateada. Eu falei, vai, uma receita aí saudável, enfim, não tem problema, só hoje vou experimentar. Eu falei, não, eu vou comer. Aí eu peguei e comi um pedacinho, daí eu falei, é bom, mas vou te falar bem a verdade que eu prefiro brownie de verdade. Aí ela falou, eu falei, prefiro, se é pra comer alguma coisa, eu prefiro um doce de verdade, eu não sou da receita. Daí ela falou, eu já gosto muito de fazer receita. Aí eu ainda falei pra ela, Nanda, mas o problema é que o pessoal acaba exagerando nas receitinhas, né? Acaba usando a gordura e perdendo o controle. Foi assim que eu me perdi, comendo muita gordura, porque comia nata ali, comia nata aqui, comia gordura ali. Daí eu falei, a gente acaba se perdendo nas quantidades, aí troca por farinha de amêndoas e tudo mais. Ela falou, mas pra exceção à regra vale a pena. Eu falei, pra mim não, acho que eu prefiro banana amassada com canela. Aí ela, tá bom então. Eu falei, mas a cobertura de chocolate, ela tem uma cara boa, só o gosto que não é bom. Ela, Julia, eu nunca imaginei que tu fosse tão sincera. Eu falei, sou mesmo. Não vou mais falar nada então, deixa quieto. Dela, não, é verdade. Ela pegou e corrigiu a receita e pronto. Tinha feito um doce lá maravilhoso que eu também adorei. Não dava pra gente comer o tempo todo. Enfim, aí nesse ponto eu falei, gente, eu preciso voltar a comer doce. Só que depois desse dia eu comecei a ter vontade de doce no outro dia seguinte. Daí o que eu pensei? Comi carboidrato e agora, por isso que eu tô com vontade de doce. Agora eu tenho que esperar mais uns dias até passar essa vontade. Eu fiquei com medo de voltar a comer fruta, fiquei com medo de voltar a comer banana e tudo mais. Aí eu falei, quer saber, isso é doideira. Eu já emagreci o tanto que eu queria, já alcancei meu resultado, deu pra mim, eu posso simplesmente voltar a comer. E aí eu comecei a reintroduzir devagar, gente. E aí acompanhando, né, toda a introdução lenta. Comecei pela banana, tá? Que era o que eu mais queria comer. Então comecei pela banana. Naturalmente o sabor doce desperta na gente, né? A doçura desperta na gente aquela necessidade. E que banana doce, credo, ela chegava a ser enjoativa.
Chegava a ser enjoativa. Eu tive que comer ela até metade e falei, não aguento mais, tá muito doce. Peguei e dei pro meu pai. O que aconteceu comigo? Vocês sabem o que aconteceu comigo, né? Eu já não estava tão adaptada ao sabor doce, ao paladar doce. Então, qualquer coisa mais adocicada era muito doce para mim. O próprio morango era muito doce para mim. Então, pensa, aquela receita de bolinho de caneca, depois que eu voltei a comer as coisas mais adocicadas, assim, aquilo lá pra mim faltava açúcar, aliás, né? Mas é aquela coisa, eu tava realmente sem nenhum tipo de paladar doce, naturalmente os meus receptores estavam mais sensíveis. E aí aquela banana ficou muito doce. E aos poucos eu fui reintroduzindo. Um cuidado que eu tive muito importante nessa época, porque eu já tinha emagrecido tudo o que eu precisava, foi quando eu comecei a reintroduzir a banana, quando eu comecei a reintroduzir tudo, e gente, eu era realmente, eu tava bem xiita nessa época. Xiita é quando a pessoa não sai nunca da dieta. Eu passei 1 ano e meio assim, tá? Minto porque ali, ó, nos 6 meses que eu tinha completado, eu fiz uma exceção à regra e eu passei muito mal. Tive uma baita de uma enxaqueca. Depois eu voltei, só voltei. Pronto. Deu, nunca mais. Mas assim, ao longo desse 1 ano e meio, o que eu fiz foi, então, tendo praticado isso, tendo testado tal, feito o congresso, comecei a aplicar em consultório também, né? Logo, mas já tinha começado antes. E aí eu vi o negócio engrenar. E entre esse meio tempo todo eu tinha parado de atender, depois eu voltei a atender, enfim. E aí o negócio começou a engrenar mesmo, por quê? Porque eu via que eu realmente estava fazendo diferença na vida das pessoas. Antes eu fechei o consultório porque eu não trazia resultado para a vida delas. Então isso me tornava infeliz, entende? Porque eu sabia que eu não estava conseguindo realmente ajudá-las. Vocês me entendem? Eu estava ajudando aqueles que já tinham uma alimentação ruim, coisa assim. Mas ainda assim eram poucos os que vinham para uma nutricionista preocupados com isso, querendo mudar todos os seus hábitos, né? Meta low carb. E a Nutella, Julia, ainda achou tão gostoso? Boa pergunta, Meta low carb. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Quando eu mudei os hábitos, Nutella era tipo o doce mais gostoso da minha vida. Eu amava de paixão, amava mesmo. Eu pensei, será que eu consigo ficar sem comer Nutella pro resto da minha vida? Consigo, é só não ter Nutella em casa. E ao longo desse 1 ano e meio, teve Nutella em casa todos os dias, na minha cara. Todos os dias. E teve vezes que eu passei por ela. Falei ali que eu não sentia vontade de doce, que eu ignorava total, né? Ignorava mais ou menos, porque eu passava pela Nutella, olhava pra ela e às vezes batia de ombro, às vezes pensava, uma colherzinha, só uma colherzinha inofensiva, mas eu não comia. Daí eu falava, não vale a pena, capaz de me dar mais vontade de doce. E a Nutella, quando eu voltei a comer, ela me decepcionou. Foi que nem aquele sorvete Häagen-Dazs, sabe? Quando eu voltei a comer, quando experimentei de novo, eu falei, gente, era disso que eu gostava? A Nutella é a mesma coisa. Então, deixou de ser uma coisa que eu gosto muito, assim. Agora não é uma coisa que eu gosto muito. Tá? Então, assim, comecei a voltar, tá? Comecei a voltar a comer esses carboidratos, prestando muita atenção na minha fome. Porque notei que quando eu comecei a comer essas frutas novamente, a minha fome foi tendo uma alteração, né, e tudo mais. E aos poucos eu estava comendo raízes e até fazendo as exceções à regra, gente. Passei 1 ano e meio praticamente à regra e aí consegui fazer com tranquilidade. Mas no início fazer com tranquilidade foi difícil, tá? Passei por momentos que deu vontade de descontrole, assim, quase que perdi controle. Teve dias que eu perdi o controle e perdi total. Teve. E aí eu fui fazendo os ajustes. Por quê? Porque eu não conseguia voltar ao hábito de comer comida tranqueira ou comer pão integral. Eu já sabia que aquilo lá não ia me fazer bem, entende? Então, eu vi que o que eu precisava melhorar era essa questão de controle e aos poucos fui melhorando. Por isso que eu falo pra vocês que é possível melhorar o controle. É só que a gente deve dar um passinho de cada vez. A parte principal é melhorar a qualidade da alimentação e cada um faz de uma maneira diferente, tá? Não é porque funcionou bem assim pra mim que vai funcionar bem assim pra todo mundo. Ou que esse é o único jeito de se fazer. Sempre tem um jeito e o jeito é você olhar pra si e mudar pra si. Eu fui mudando devagarzinho e isso me deu muita clareza do que me fazia bem e do que me fazia mal. Descobri que era o trigo, né, o glúten, que me causava enxaqueca e o leite que me deixava com a rinite alérgica atacada. Deixei de ter rinite, deixei de ter enxaqueca. Muito mais feliz e saudável. Um beijo, vou deixar a caixinha de perguntas caso vocês queiram saber um pouquinho mais. Tchau, tchau.